Olá, pessoal, boa tarde. Voltamos, né, para a correção da atividade que ficou na nossa última aula, tá? Então, vamos lá. A gente tem a questão 18, 19 e 20. Então, a questão 18 diz o seguinte: Rodrigo resolveu doar doces a todas as crianças que havia no bairro onde ele morava. Dos doces que possuía, 3/7 ele deu a Ana e 2/5 ele deu a Luana. Sabe-se que ele ficou com 72 doces para comer, junto com sua esposa, que seriam repartidos igualmente entre os dois. Então, a gente tem a letra A, que número racional representa a quantidade de doces que foram doados. Então, ele quer saber a fração correspondente à quantidade de doces que foram doados. Então, a gente vai retirar as informações que a gente tem, vamos colocar do lado, e a partir disso a gente vai tentar solucionar as questões A e B. Então, a primeira informação que a gente tem é que ele fez algumas doações de doces, né? Então, 3/7 ele doou a Ana. Então, a gente vai colocar aqui que para Ana ele doou 3/7. Essa é a nossa primeira informação. Aí ele prossegue e diz que para Luana, vamos colocar aqui abaixo, ele doou 2/5. Daí ele faz a pergunta na letra A, qual é o valor correspondente, né, à quantidade de doces que ele doou, né? Ele quer que esse resultado não venha em quantidade específicos de doces, por exemplo, 20 doces, 30 doces. Ele quer saber a quantidade racional, ou seja, a forma fracionária dessa doação, tá? Então, se ele quer a quantidade racional dessa doação que ele fez, e 3/7 ele doou para Ana e 2/5 ele doou para Luana, é a mesma coisa de eu dizer... Se ele doou 7 doces para Ana e 10 para Luana, o que a gente vai fazer? A gente não vai somar, né? 7 mais 10, 17, ele doou 17. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, se ele doou... Então, vamos somar, né? Então, a gente vai colocar aqui 3/7 mais 2/5. Aí, a gente tem aqui dois caminhos para fazer, não é verdade? Lembra lá no exemplo que eu dei para vocês? Então, a gente pode pegar a primeira fração e multiplicar pelo denominador da segunda. Soma mais a segunda fração multiplicada pelo denominador da primeira fração. Então, vamos lá. Então, ou a gente também pode fazer através do método do MMC. Como a gente só tem aqui duas frações, e a gente fazendo dessa forma, né? Multiplicando pelo inverso do denominador da outra, fica mais prático, então a gente vai fazer por esse método, tá? Então, a gente pega essa fração aqui e multiplica por 5. Então, essa fração a gente vai multiplicar por 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. 5 vezes 7 igual a 35. Mais... E essa fração aqui a gente vai multiplicar por 7. 7 vezes 2, 14. E 7 vezes 5, 35. Então, agora, o que a gente faz? A gente só vai conservar o nosso denominador. A gente pode colocar na frente, não tem problema nenhum, ou embaixo. Então, a gente conserva o nosso denominador, 35. E o que a gente faz com o nosso numerador? A gente vai somar. Como a gente já igualou esses denominadores, agora os numeradores a gente só soma. 15 mais 14 igual a 29. Não dá para simplificar. Quando não dá para simplificar, esse já é o nosso resultado final, tá? Então, é dessa forma. Então, aqui a gente tem a resposta da letra A. Então, veja que a gente tem que entender o que é que pede, né, o problema. A gente tem que primeiro ler, colher as informações, entender o que é que se pede. E a partir disso a gente consegue, então, chegar ao nosso resultado. Então, vamos para a letra B. Aí, na letra B, ele diz o seguinte: se o número total de doces fosse de 420, quantos doces Ana teria ganhado? Então, ele tá falando aqui que a gente vai
resolver essa questão aqui da Ana. Então, ele tá falando, se a quantidade total de doces, eu vou colocar aqui, se a quantidade total de doces fossem 420 doces, então, quantos doces Ana teria recebido? Então, lembrando que aqui a gente tem uma fração. A Ana recebeu 3/7 da quantidade total. Então, vou colocar aqui abaixo. Então, Ana recebeu 3/7 da quantidade total, do valor total. Então, aqui a gente tem um inteiro, lembra? Frações, a gente viu isso, dividido em 7 partes. 2, 4, vou colocar aqui e volto já. O que é fração? Fração é um inteiro dividido em partes iguais. Tá? É claro que a minha figura aqui não está exatamente tamanhos iguais, porque é só um esboço, né? Mas, na teoria, a gente tem uma figura dividida em 7 partes iguais, tá? A gente tem um total dividido em 7 partes iguais, e dessas 7 partes iguais, eu estou utilizando 3. Nesse caso aqui, a Ana recebeu, dessas 7 partes, a Ana recebeu 3. Então, eu tenho que saber quanto que vale cada uma dessas 7 partes. Então, para eu saber quanto que vale cada uma dessas 7 partes, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma divisão. Para quem tem irmãozinhos, né? Quando a gente vai para a escola, o papai dá lá um dinheiro pra gente e fala, ó, divida com seu irmão. A gente divide em parte igual, não é verdade? Um pedacinho para um e um pedacinho para o outro, para comprar seu lanche. Então, são partes iguais. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui a gente tem 7 partes iguais. Então, a gente pega o nosso total, que é 420, e divide em 7. Então, aqui a gente tem 42 dividido para 7 é 6. 6 vezes 7, 42, sobra nada. Abaixo 0. Esse 0 não tem como dividir para 7. 0 dividido para 7, 0. Então, aqui a gente tem que cada uma dessas partes é equivalente a 60. Então, esse pedacinho vale 60, esse vale 60, esse 60. Cada um vale 60. Então, se cada um dessas 7 partes vale 60, e a Ana recebeu, ó, 3. Ana recebeu 3. Então, a gente multiplica ou soma 3 partes, né? Então, ela recebeu essa parte aqui, ela recebeu essa parte aqui e também recebeu essa parte aqui. Ou a gente soma 60 mais 60 mais 60, ou a gente multiplica, né? 60 vezes 3. E aí, a gente vai ter o nosso valor total de 180, tá certo? Então, a resposta da letra B é igual a 180. É só dividir 4. Ou a gente pode ir pelo caminho mais simples, né? Todo esse esboço que eu fiz aqui foi para vocês entenderem como é que a gente chega lá no nosso resultado. Mas não precisa fazer tudo isso aqui. Basta a gente fazer o quê? Pega 420... A gente faz aquela historinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá? Então, 420 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 420 dividido por 7, 60. 60 vezes 3 igual a 180. Então, essa é a quantidade de doces que a Ana receberia se o total fosse 420. Então, vamos lá para a questão 19. Neuza comprou 2 barras de chocolate iguais. Sua irmã comeu 1/4 da primeira barra e 5/6 da segunda barra. Qual o valor da adição da fração que sobrou da primeira barra com a fração que sobrou da segunda barra? Então, a primeira barra, a irmã dela comeu 1/4. Na segunda barra, ela comeu 5/6. Ou seja, na primeira barra, vou aproximar aqui, na primeira barra, a gente tem uma barra inteira, tá? Essa barra inteira tem 4 partes iguais. Dessas 4 partes, ela comeu o quê? Comeu uma parte. O que foi que sobrou aqui? Em fração, né? Tá? Em questão fracionário. Aqui, nesse caso aqui, sobrou 1, 2, 3. Tá? Então, aqui sobrou 3
partes de 4. Aqui foi o que sobrou. Aqui ela tem uma barra de chocolate dividida em 6 partes. Então, veja, uma barra dividida em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, ela comeu 5, 3, 4, 5. O que foi que sobrou dessa segunda barra? Sobrou uma parte aqui, ó. Então, sobrou 1/6. Sobrou uma parte de 6 que eu tinha, tá? Então, a pergunta é: quanto é o valor fracionário, né, da fração das barras de chocolate que sobrou? Então, ele quer que a gente some essas sobras e nos diga o valor fracionário dessas barras que sobraram. Então, a gente vai ter que fazer uma adição aqui. Então, a primeira barra sobrou 3/7, 3/4. Então, 3/4 mais. Aqui, quanto que sobrou? 1/6. Então, sobrou 1/6. Então, a gente vai somar esses valores. Tira o MMC, multiplica as frações pelo inverso, né, da fração oposta. Pelo denominador da fração oposta. Então, vamos multiplicar 3 vezes 6. 18, 6 vezes 4, 24. Mais 4 vezes 1, 4. 6 vezes 3. Não, 6 vezes 4. É pelo de baixo, não é pelo de cima. 24. Então, agora aqui, o que a gente faz? A gente soma, conserva o de baixo e soma o de cima. 18 mais 4, 22. A gente para por aqui? Não, a gente tem que simplificar. Porque eu sei que dá para simplificar, porque aqui a gente tem 2 números pares, então dividimos por 2. 22 para 2, 11. E 24 para 2, 12. Não dá para simplificar, porque o 11 é um número primo e só dá para dividir por ele mesmo. E 12 não dá para dividir por 11. Então, essa é a nossa resposta final, tá? Então, é desse jeito. Veja que a gente tem que entender a pergunta e após a gente entender, a gente chega a uma solução, tá? Porque veja que essa foi diferente. A outra quis saber a quantidade, ele deu a fração e quis saber a quantidade daquela fração. Aqui ele pediu a sobra, tá? Então, ele não pediu a parte que a gente utilizou da fração, né, do valor fracionário. Por exemplo, aqui a gente está utilizando 1/4. Ele não pediu que a gente somasse 1/4 mais 5/6. Ele pediu que a gente somasse a sobra. E aí a gente tem que ter, né, uma noção. E aí, a partir disso, a gente consegue chegar ao resultado. Eu coloquei aqui os desenhos para a gente entender a sobra. Veja, a gente utilizou uma parte de 4. Então, sobrou 1, 2, 3. Mas, nem sempre a gente pode fazer isso. A gente já pode fazer direto. Eu tenho 1/4, usei uma parte de 4. Então, me sobraram 3 partes de 4. Tá? Espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima. Vamos para a última. Janaína, a mãe de Leleco, comprou uma pizza e orientou que ele não deveria comê-la em um só dia. No primeiro dia, Leleco comeu 1/3. Tá ali, ó. No primeiro dia, 1/3. No segundo, ele comeu 2/5 da pizza. Também tá ali. Qual é a fração de pizza que Leleco comeu? Então, a primeira pergunta é: quanto de pizza ele comeu? Então, a gente vai fazer uma adição. Se ele comeu 1/3 no primeiro dia, mais 2/5 no segundo dia, quanto foi que ele comeu? Só multiplicar. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 11, 15 avos. Só somar. Então, essa foi a soma que ele comeu até o segundo dia. Aí, ele quer saber, no terceiro dia, quanto que sobrou. Se ele tem 15 avos, né? Significa que a minha pizza, ela foi dividida em 15 partes. De 15 partes, ele comeu 11. Então, eu vou colocar até aqui. De 15 partes, ele comeu 11. Quanto foi que me sobrou? 11, 12, 13, 14 e 15. Então, me sobraram 4 partes de 15. Então, esse é o resultado que sobrou para o terceiro dia. A gente também podemos fazer aqui uma subtração, tá? 15 partes, que é a pizza inteira, ela está aqui completa, menos a parte que ele já comeu, 11, 15 avos. Então, 15 menos 11 igual a 4, e o de baixo a gente só conserva. Então, a gente tem esses dois caminhos.
tá? Então, a gente encerra aqui. Eu vou mandar para vocês lá no grupo uma listinha com outras questões para vocês irem praticando, tá certo? E qualquer coisa, eu estou lá no PV.